treinamento para a vida. Quando a gente fala em treinamento para a vida, a gente tem que observar que, puxa vida, grandes nações cresceram baseado na palavra de Deus. Grandes nações. Amém. Povos foram abençoados porque se alicerçaram na palavra de Deus. Famílias se alicerçaram, cresceram porque estavam fixados na palavra de Deus. E quando a gente fala fixado na palavra de Deus, não é uma coisa que é suave, necessita de um certo treinamento, necessita de uma certa busca constante. Por isso, a gente pretende, nesse período, provavelmente de 4 domingos, nós vamos estudar treinamento para a vida. Parece que, tem uma fórmula secreta. Gente, tem uma fórmula secreta. Mas não é tão secreta assim. Ela está exposta na palavra de Deus. E a exposição dela depende de como nós a lemos. E como está preparado o nosso coração para que aquilo entre e faça com que, mais uma vez, a gente se converta a Cristo Jesus. É isso que eu quero que vocês entendam. Por que a gente se converte diariamente? Porque a gente, isso eu não tinha visto. Opa, aquilo eu não tinha percebido. E nós vamos então modificando o nosso caminhar e cada vez mais se aproximando pelaquela porta estreita que nós passamos. Só que agora nós temos que sair e levar o Evangelho. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Que o Senhor venha, Pai amado, colocar, meu Deus, o Seu Espírito Santo para nos dar o entendimento. Porque aparentemente ela é fácil, mas ela não é. Então, Deus amado, nós precisamos de Ti para nos fazer entender a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios 9. Nós vamos ler 24 a 27. Eu tive que dividir, eu estava com o Isaac aqui antes, eu tinha colocado um só, mas não dava para ler. Então eu dividi em dois slides, ou duas telas. E assim diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eita! Bom, e é interessante esse texto, porque ele fala de uma época, em 2012, nessa época, lá atrás, que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje. Nós vivemos uma constante busca e luta, de tal maneira que, às vezes, a gente não sabe nem pelo que está lutando ou brigando. E Deus nos coloca claramente, através do apóstolo Paulo, tenha um foco e vá atrás. Nós vivemos durante esse período as Olimpíadas, né? Quem assistiu um pouquinho disso? Foram 16 dias de Olimpíadas e nós pegamos 22º lugar, não é isso? Mais baixo, 24. A gente olha de maneira interessante, mas nós estávamos
frente da Finlândia, estávamos na frente dos Emirados não sei o quê, vamos lá. 22º, nós ganhamos uma medalha para cada 17 pessoas que nós mandamos. Uma para 17. Michael Phelps, 22. Sozinho. 22 sozinho. O Brasil, para cada 17, ganhou uma. Paulo está falando disso. Exatamente disso. A cada... eu acho que nessas 17 medalhas, eu fico imaginando, onde foi que nós contribuímos com essa medalha, afinal? Vou pegar meu óculos aqui, que está ficando difícil. Nós contribuímos talvez no balde de pipoca que nós comemos na frente da televisão, torcendo. Onde mais nós contribuímos? Na torcida. Burro! Nós vimos careta, nós vimos gente caindo, gente levantando, nós vimos aquela criança de 15 anos na frente de todos. Mas eu gostaria que vocês vissem o lado espiritual das Olimpíadas. E é um lado difícil de ver, porque a gente tende a mistificar. E não é místico. Ele é espiritual. E é um lado que Paulo está falando para a gente agora. A gente foi testemunha de grandes vitórias. Puxa vida, né? Eu assisti 5 minutos das Olimpíadas, não assisti. Não sei porquê, não consegui assistir, sei lá, não deu vontade. Não assisti. O que eu vi era na internet, independente quem ganhou, quem perdeu, qual a posição, não assisti. Mas eu vi sabe o rodapé? É tipo do brasileiro, né? A gente, no rodapé, já pensa que sabe o livro inteiro. Não, eu estou discutindo as Olimpíadas com vocês aqui na profundidade. Eu não vi. Eu só sei o resultado final. Vi a abertura e vi o fechamento. O fechamento onde eles declaram para lá que aqui só tem índio e que o nosso Deus é Iemanjá. Que bom, né? Aqui só tem índio, gari, carnaval e Iemanjá. E você? Por que você não foi representado nisso? Por que não teve uma representação da 90% da população? Não teve. Teve aquilo que nós queremos vender lá fora. Índios, Iemanjá, magia, carnaval, prostituição, facilidade e, o malandro que vale. Amém, amém. Pode começar com ele, eu acho que deve, é uma profissão digna como qualquer outra. No verso 24, eu gostaria de voltar um pouquinho. Só volta um pouquinho. Mais um pouquinho. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Paulo faz aqui uma comparação às Olimpíadas. E ele está falando nas épocas das Olimpíadas. As Olimpíadas nasceram numa cidade chamada de Olímpia. E aqui em Coríntios eles tinham o mesmo tipo de jogos, chamado Eastman Games, os jogos, se não me engano, do Oeste, né? Só para homens. Homens do Oeste, jogos dos homens do Oeste. E em Coríntios havia também esse tipo de competição. E aonde ele estava? Ele está dizendo que para que você ganhe, não é para que os outros percam, para que você suba. Ele está dizendo, se esforce para chegar lá, porque lá você receberá. 2000 anos atrás, já vi os jogos? Já. Como era? Não tenho a menor ideia. Quem ganhou? Qual era
é o prêmio? Ó, em Olímpia, eles pegavam ramos de oliveira, os galhos, enrolavam e faziam uma coroa e colocavam na cabeça do ganhador. Em Corinthians era feito com pinheiro, pinheiro, né? É uma pinha, não é esse pinheiro aqui, é um pouco diferente, mesmo, espeta um pouco menos. E eles faziam também, colocavam, que era, a comparação agora, é corruptível, perecível. Quanto tempo durava esse prêmio? Durava um mês? 2 meses? Não sei. A gente tem, às vezes em casa, a gente pega aqueles galinhos que tem cheiro. Estou mal hoje. Qual o nome daquela? Que dá uma florzinha redonda. Não é eucalipto. Arruda. Não é arruda. Qual o nome do né? Tem um cheirinho gostoso. Você coloca e fica aí, fica meses. Maria sem vergonha. Não é Maria sem vergonha. É um galho. Você pega um cheirinho de um cheirinho de. Ok. É isso aí. Põe no feijão. Alecrim? Não é alecrim. É uma ok. Louro. Eu tenho isso lá em casa. Não é louro. Canela. Manjericão. Você Canela. corta assim, ó. A flor ela tem cheirinho de pinheiro. Feijão. De sal, vai. Né? Bom, quanto tempo dura esse negócio? Eu tenho uma em casa que durou, está durando 4 meses já. Peguei lá na casa do meu irmão. Mas será que dura tanto tempo assim? O que representa daqui 500 anos as medalhas de Michael Phelps? Daqui 2000 anos, o que são essas medalhas de ouro, afinal? Lembranças. Nada. Acabou. Aliás, o ano que vem, se por um acaso ele atropelar uma pessoa, tudo isso acabou. Não importa. Se por acaso ele se separar, a mulher deu um murro no queixo dele e deu outro de volta no nariz, virou uma pessoa violenta. Então, afinal, quem é ele? Nós temos aí um jogador de golfe, não importa, mas ele foi pego com outra. Né? Mas o Phelps já foi pego usando droga. Os prêmios, meus irmãos, são perecíveis. Todos os prêmios. E o que Paulo está dizendo é que nós corramos atrás daqueles que não se corrompem, que não estragam. 1972, eu não sei se todos aqui estavam, a maioria, menos talvez o Isaac. Em 1972 a gente teve as Olimpíadas de Munique. O Brasil ganhou 2 medalhas de bronze. 2 medalhas de bronze. E eu levei ela lá, vamos lá, o carnaval, e manjar, e vamos embora, vamos tocar na nossa vida. Naquela época, o campeão foi a União Soviética, com 99 medalhas, e um destaque para a natação também foi Spitz, não é isso? Spitz, acho que é isso. É Mark Spitz. Mark Spitz. Mas que coisa, hein? Você está lembrando disso para quê, afinal? Porque a gente não lembrava quem era, afinal. Nem quantas medalhas ganhamos, e nem quem era o campeão. Porque são coisas corruptíveis. São coisas que acabam. Tem um primo que entrou na faculdade de medicina, lá em 1900 Bolinha, na USP, em primeiro lugar. Se formou em primeiro lugar. Foi para os Estados Unidos em primeiro lugar. Saiu de lá e fez doutorado lá, terminou em primeiro lugar. Prestou 2 concursos no Brasil, terminou em primeiro lugar. É o único médico que possui 2 cadeiras, não pode, mas ele, como ele concursou 2 cadeiras na USP como professor. Vocês sabem quem? Vocês sabem, mas alguém sabe? Sabe por quê? Primeiro, não está no nosso meio.